Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje a palavra que eu quero trazer sobre vocês, ela está no livro de João, capítulo 6, versículo 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Nessa ocasião, Jesus estava falando ao povo que tinha presenciado a primeira grande multiplicação de pães e peixes. E ele falou àquela multidão que eles não estavam ali na presença de Jesus, que eles continuavam atrás de Jesus, não era porque eles viram aquele milagre, porque eles creram, mas simplesmente porque eles estavam fartos, porque eles se alimentaram. Então, Jesus fala de conveniência, e muitas vezes nós estamos diante de Jesus, nós caminhamos com Jesus por conveniência, não porque cremos verdadeiramente. Nessa palavra, quando continua o capítulo, Jesus ele se revela como o pão que desceu do céu, como aquele que veio para cumprir a vontade do Pai, para fazer aquilo. Jesus, ele não veio para que nós tivéssemos, como nós buscamos muitas vezes, para que nós sejamos saciados da nossa fome física, para que nós tenhamos uma casa confortável, para que tenhamos um carro, para que tenhamos, pessoas oram para que tenham filhos, para que tenham, sejam curados de doenças. Não foi para isso que Jesus veio. Isso é a conveniência, isso é se fartar do pão. Jesus veio para algo muito maior, que foi a nossa salvação. E isso me faz lembrar, quando Jesus se pronuncia como o pão vivo que desceu do céu, me faz lembrar da oração do Pai Nosso, quando Jesus fala, nos ensina como orar, e ele fala assim, tá lá em Mateus capítulo 6, no versículo 10, ele fala assim: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nós temos buscado tanto pelo pão nosso. O pão nosso, ele fala de sustento, mas nós não buscamos apenas o pão nosso, nós buscamos muito mais. Mas às vezes esquecemos que antes de orar pela conveniência, por aquilo que nos sustente, nós temos que entender, nós temos que clamar para que o reino de Deus venha a nós. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor nos deu uma chave para ligarmos na terra e que seja ligado nos céus, antes mesmo do sustento. Então o Senhor veio para um plano muito maior do que as nossas conveniências. Se nós lembrarmos acerca de pão, quando Jesus é tentado no deserto, no livro de Lucas, capítulo 4, ele diz assim: por que você não pede para que esses pães se transformem em pedras? E Jesus, em toda a sua tentação, rebateu com a palavra, e ele respondeu assim para o diabo: está escrito, não só de pão viverá o homem. E se Jesus só rebateu com a palavra, aonde está isso na palavra de Deus? Quando Deus falou isso anteriormente, antes que Jesus falasse isso? Jesus falou isso no livro de Deuteronômios, capítulo 8, versículo 3, quando ele fala que tirou o povo do cativeiro no deserto, no Egito, e levou para o deserto. Aquele deserto que deveria durar apenas alguns dias, durou muitos dias, porque o povo não se preocupava em estar ligado a Deus. Eles desejavam muito mais aquele pão, aquela conveniência. Deus levou o povo para que eles fossem livres, e eles apenas acreditavam que eles estavam saindo do Egito. Deus estava fazendo um plano muito maior, mas a mente era de escravo, a mente não era de filho, que Deus tinha um plano muito maior, um plano de liberdade, um plano de salvação para todo aquele povo. E ele falou assim: e te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender
que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então eu quero te dizer que o Senhor planejou coisas muito maiores. Naquela ocasião, eles viram os milagres, as águas se tornaram doces, eles tinham fome e Deus deu pão, depois eles beberam a água da rocha. Então muitos eram os milagres, mas ainda assim eles pensavam só na conveniência. E quando Jesus veio, ele mostra para o povo, depois de tanto tempo ainda nos preocupamos com a conveniência. E eu quero te dizer que ainda hoje nos preocupamos com a conveniência, porque muito maior do que é o que nós precisamos, é o que Deus deseja fazer por nós. Deus deseja fazer, sabe o que? Nos conectar com os céus. Como eu falei, Deus nos deu essa chave para ligarmos na terra e que seja ligado no céu. Então eu quero te dizer, meu querido, que muito mais do que orar e clamar por aquilo que você precisa, ore para que você esteja conectado ao céu. Ore para que o Senhor faça a vontade dele através da sua vida. Ore por uma conexão genuína com o Pai, para que a presença dele vá aonde tu estás, que no momento em que você abrir a boca, em qualquer lugar, a glória de Deus tome o lugar, que a tua presença seja transformadora da sua família, se conecte ao céu. Sabe o que eu quero te falar? Que você possa ter, assim como os computadores, o meu computador, ele tinha um computador que eu tinha, ele tinha como se fosse um botãozinho, e naquele botãozinho ele ligava o Bluetooth. Então, que o seu Bluetooth esteja ligado com o céu, que você esteja conectado com o céu, muito mais do que qualquer conveniência, muito mais do que qualquer necessidade, porque quando você orar para que o reino venha, o Senhor te dará o pão de cada dia. Deus abençoe e um bom dia.